Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Tio Rico 10. Um espaço para quem quer sair da escassez e construir prosperidade. Hoje eu quero conversar com você sobre uma ideia que, sinceramente, mudou completamente a forma como eu enxergo o dinheiro. É uma ideia simples, mas que quanto mais eu observo as pessoas, mais eu acredito nessa ideia. Certamente, em algum momento você já ouviu alguém dizer: Nossa, fulano mudou depois que ficou rico, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, principalmente na infância. Talvez você também. A pessoa ganha dinheiro, compra um carro melhor, muda de casa, passa a frequentar lugares diferentes, e aí sempre aparece alguém dizendo: Nossa, o dinheiro mudou essa pessoa, né? Mas será que mudou mesmo? Ou será que o dinheiro apenas deixou mais evidente quem aquela pessoa sempre foi? Quanto mais eu penso nisso, mais eu acredito na segunda opção. Eu não acho que o dinheiro muda as pessoas. Eu acho que ele apenas potencializa aquilo que elas já vinham construindo dentro delas. E talvez essa seja uma das reflexões mais importantes que eu já fiz sobre dinheiro, porque essa ideia muda completamente a forma como a gente enxerga a prosperidade. Tem crenças fortes nisso daí. Pensa comigo. Imagine uma pessoa falando bem baixinho. Você quase não consegue ouvir. Agora entrega um microfone para ela. A voz mudou? Não. A voz não mudou. Ela continua exatamente a mesma. A única diferença é que agora todo mundo consegue escutar. Na minha opinião, o dinheiro faz algo bem parecido. Ele não cria uma nova personalidade na pessoa. Ele simplesmente aumenta as possibilidades daquela personalidade aparecer. E isso muda completamente a responsabilidade. Porque quando a gente acredita que o dinheiro muda alguém, parece que a culpa é do dinheiro. Mas talvez nunca tenha sido. E aí talvez você esteja pensando: Tá, Rafael, mas como assim o dinheiro acelera a direção da nossa vida? Eu vou tentar explicar de um jeito bem simples. Imagina que você entra num carro, liga o motor e começa a acelerar. Quanto mais você acelera, mais rápido você chega. Só que existe uma pergunta que vem antes da velocidade. Para onde esse carro está indo? Que acelerar não resolve nada se você estiver na direção errada. Na verdade, você só vai chegar mais rápido no lugar errado. E eu acho que com dinheiro acontece exatamente a mesma coisa. A maioria das pessoas passa muito tempo tentando acelerar, quer ganhar mais, quer uma promoção, quer aumentar a renda, quer fazer um negócio dar certo. Eu também quero. Não tem nada de errado em querer ganhar mais dinheiro. Muito pelo contrário. O problema é que quando a gente fica tão preocupado com a velocidade e esquece de olhar para a direção, porque ganhar mais dinheiro por si só não garante que você vai construir patrimônio, não garante que você vai viver com mais tranquilidade, não garante que você vai tomar decisões melhores. O dinheiro aumenta a possibilidade, mas quem decide o caminho continua sendo você. E foi justamente isso que eu comecei a perceber, entendeu? Duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo salário e chegar em lugares completamente diferentes. Não porque o dinheiro escolheu por elas, mas porque cada uma fez escolhas diferentes ao longo do caminho. Uma decide guardar um pouco todo mês, a outra gasta tudo que entra. Uma pensa no longo prazo, a outra vive resolvendo apenas os problemas do mês. O salário pode ser até igual, mas a direção é completamente diferente. E quando a renda aumenta, essa diferença começa a ficar mais evidente ainda. E então foi nesse momento que eu comecei a observar alguns comportamentos que chamam muito minha atenção. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi perceber que o dinheiro não fazia as pessoas mudarem. Ele apenas dava mais liberdade para as pessoas fazerem aquilo que tinham vontade. Pensa numa pessoa generosa, daquelas que gostam de ajudar, que ficam felizes quando vem alguém crescendo,
que fazem questão de compartilhar o que sabem. Agora imagina que essa pessoa comece a ganhar muito dinheiro. O que você acha que acontece? Na minha opinião, ela continua sendo generosa. Só que agora ela consegue ajudar mais. Antes ela ajudava pagando o almoço. Agora talvez ela consiga pagar uma faculdade. Antes ajudava com o próprio tempo. Agora também consegue ajudar com recursos. O dinheiro não criou a generosidade, entende? Ele apenas aumentou as possibilidades de ela agir de acordo com aquilo que acreditava. Agora pensa no outro lado. Uma pessoa que vive tentando impressionar os outros. Que compra muito mais coisas pelo que os outros vão pensar do que realmente o que ela precisa. Se essa pessoa começa a ganhar mais dinheiro, você acha que ela vai parar de querer impressionar os outros? Ou será que ela vai querer apenas comprar coisas mais caras? Percebe que a lógica é parecida? Não é que o dinheiro tenha criado aquele comportamento. Ele apenas deu mais condições para que aquele comportamento aparecesse. E isso vale para praticamente tudo. Quem já era disciplinado, normalmente investe mais. Quem já tinha paciência, normalmente constrói patrimônio com mais consistência. Quem vivia resolvendo tudo por impulso, continua vivendo no impulso. A diferença é que agora os erros costumam custar mais, ficam mais caros. Talvez seja justamente por isso que eu nunca gostei daquela ideia de que basta ganhar mais dinheiro para a vida financeira mudar, para ficar melhor. Porque eu acredito que a verdadeira mudança acontece antes. Ela acontece quando muda a forma como você toma suas decisões, quando muda a forma como você enxerga o dinheiro, quando muda a direção da sua vida. Porque depois disso, o dinheiro faz o resto. Ele acelera. E aí eu comecei a fazer uma pergunta para mim mesmo. Na verdade, é uma pergunta que eu faço até hoje. Eu queria te convidar a responder também. Imagina que amanhã você acorda, olha o celular e descobre que recebeu 10 milhões de reais. Não importa como. Pode ser uma herança, pode ser a venda de uma empresa, pode ser qualquer situação. Você simplesmente acordou milionário ou milionário. Qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Talvez uma casa, um carro, uma viagem, parar de trabalhar, ajudar a família. Cada pessoa vai imaginar uma coisa diferente. Mas depois de pensar nisso tudo, eu queria fazer uma outra pergunta. Uma pergunta que para mim é muito mais importante. Quem é que você seria depois desses 10 milhões? Você seria uma pessoa mais paciente? Mais generosa? Mais humilde? Mais presente? Mais disciplinada? Ou apenas teria mais dinheiro para continuar vivendo exatamente da mesma forma? Porque eu tenho a impressão de que a gente passa muito tempo mais planejando o que faria com o dinheiro e muito pouco tempo pensando em quem está se tornando enquanto esse dinheiro ainda não chegou. E para mim, essa é a parte mais importante. Porque dinheiro é consequência. Quem você é, vem antes. E é por isso que eu acredito que prosperidade não começa quando o dinheiro entra na conta. Entende? Ele começa muito antes. Ele começa nas pequenas decisões. Na forma como você administra o que tem hoje. Na capacidade de dizer não, na disciplina de guardar um pouco, na paciência de pensar no longo prazo. Tudo isso vai construindo uma direção. E quando o dinheiro chega, ele simplesmente acelera a direção. Por isso que eu gosto de pensar que construir patrimônio é importante. Mas construir a pessoa que vai administrar esse patrimônio é mais importante ainda. E sabe por que eu penso nisso? Porque eu também faço esse exercício olhando para a minha própria vida. Eu sou marido da Rita, eu sou pai do Miguel. E às vezes eu paro para pensar. Se amanhã eu tivesse 10 vezes mais dinheiro do que eu tenho hoje, o que realmente mudaria? Eu teria uma casa maior? Talvez.
Poderia viajar mais? Provavelmente. Teria mais conforto? Sem dúvida nenhuma. Mas o que eu realmente espero é continuar sendo o marido que eu quero ser para Rita. Continuar sendo o pai presente que eu quero ser para o Miguel. Porque para mim seria uma grande derrota ganhar muito dinheiro e perder justamente aquilo que mais importa. O dinheiro pode comprar uma casa maior, mas ele não constrói uma família. Pode comprar um relógio caro, mas não compra o tempo que passou. Pode comprar conforto, mas não compra presença. Eu acho que às vezes a gente confunde essas coisas, sabe? A gente passa tanto tempo tentando melhorar de vida que esquece de viver a vida que está construindo. E não me entenda mal. Eu gosto de falar sobre dinheiro. Eu gosto de investir. Eu quero construir patrimônio. Eu acho importante. Mas eu nunca quero que o dinheiro ocupe um lugar que não é dele. Porque o dinheiro é uma ferramenta. É uma ferramenta poderosa. Mas continua sendo uma ferramenta. Ele deve servir a nossa vida. Não o contrário. E talvez prosperidade seja justamente isso. Ter dinheiro suficiente para viver com tranquilidade, sem deixar que o dinheiro defina quem você é. Porque no fim das contas, o maior patrimônio que alguém pode construir não é o que aparece no extrato. É a pessoa que ela se tornou durante essa caminhada. E no fim das contas, eu acho que é exatamente por isso que tanta gente se frustra com dinheiro. Porque acredita que ele vai resolver problemas que, na verdade, nunca foram financeiros. A gente costuma dizer, quando eu ganhar mais, eu vou começar a guardar. Quando eu ganhar mais, eu vou investir. Quando eu ganhar mais, eu vou me organizar. Mas e se esse quando nunca chegar? Ou pior, e se ele chegar e você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas? Porque eu acredito que prosperidade não começa no dia em que o salário aumenta. Ele começa no dia em que a mentalidade muda. Ela começa quando você decide gastar menos do que ganha. Quando aprende a adiar uma vontade por um objetivo maior. Quando entende que dizer não para uma compra hoje, muitas vezes é dizer sim para uma liberdade de amanhã. É nessas pequenas decisões que a direção da nossa vida vai sendo construída. Eu gosto muito da palavra construção, porque construir dá trabalho. Não acontece de um dia para o outro. Ninguém constrói uma casa colocando todos os tijolos no mesmo dia. Ninguém constrói um patrimônio fazendo um único investimento. Ninguém constrói uma família em um final de semana. Tudo aquilo que realmente tem valor é construído aos poucos. E eu acredito que com a prosperidade acontece exatamente a mesma coisa. Ela não aparece de repente. Ela vai sendo construída em pequenas escolhas. Na escolha de guardar um pouco, na escolha de estudar, na escolha de evitar uma dívida, na escolha de pensar mais no longo prazo do que na satisfação do momento. São decisões pequenas, que isoladamente parecem não fazer tanta diferença, mas quando você olha para trás depois de 5, 10, 15 anos, você percebe que foram justamente essas pequenas escolhas que mudaram completamente o resultado. Talvez esse seja o maior erro que a gente comete. A gente superestima as decisões grandes e subestima as pequenas decisões que são tomadas todos os dias. Só que são justamente elas que apontam a direção. E uma vez escolhida a direção, o dinheiro faz aquilo que ele sempre faz. Ele acelera. E agora eu queria terminar voltando exatamente à pergunta que eu fiz no início desse vídeo. Será que o dinheiro realmente muda as pessoas? Depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu observei e de tudo que ao longo de tanto tempo eu aprendi, a minha resposta continua sendo a mesma. Eu não acredito que o dinheiro mude as pessoas.
Eu acredito que ele dá mais oportunidade para que as pessoas sejam quem elas decidiram ser. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quanto dinheiro eu quero ter. Talvez a pergunta seja quem eu estou me tornando enquanto construo esse dinheiro. Porque é essa pessoa, e não o saldo da conta, que vai determinar o que será feito quando o dinheiro chegar. Se você está construindo disciplina, o dinheiro vai potencializar isso. Se você está construindo conhecimento, o dinheiro vai potencializar isso. Se você está construindo hábitos, o dinheiro também vai potencializar isso. Por isso, nunca espere ganhar mais para começar a mudar. Comece a mudar agora, com o dinheiro que você tem hoje, com a realidade que você vive hoje. Porque é exatamente aí que a prosperidade começa. Ela não começa quando sobra dinheiro. Ela começa quando mudam as decisões. Eu espero de verdade que quando você terminar esse vídeo, você não pense apenas em como ganhar mais dinheiro. Eu espero que você pense na direção que está dando para a sua vida. Se a direção estiver certa, o dinheiro pode até demorar um pouco mais para chegar. Mas quando ele chegar, ele vai acelerar uma caminhada que já estava levando você para um lugar melhor. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, porque toda semana nós vamos conversar sobre dinheiro. Mas principalmente sobre as decisões que constroem uma vida mais tranquila, mais consciente e mais próspera. Um grande abraço e até a próxima.